Quando o universo cinematográfico da Marvel, também conhecido como UCM, se consolidou como uma das franquias mais bem-sucedidas da história do cinema, a Marvel já tinha um histórico de adaptações cinematográficas. Esses filmes, produzidos por diversos estúdios, ajudaram a pavimentar o caminho para o sucesso atual dos super-heróis nas telonas. Prepare-se para explorar todos os filmes da Marvel lançados fora da linha do tempo sagrada. Fala galera, beleza? Arnaldo aqui de novo. Antes de mais nada, preciso avisar pra vocês que vão entrar nessa lista só os filmes live action com personagens da Marvel feitos para o cinema. Por isso, telefilmes como Nick Fury com o David Hasselhoff e os filmes do Hulk com o Bill Bixby e o Lou Ferrigno ficam de fora dessa lista, assim como as espetaculares e premiadas animações do Aranhaverso feitas pela Sony. Eu também preciso avisar que no meio do caminho desse vídeo pode ter algum spoiler sobre alguma coisa que talvez você ainda não tenha assistido. Não é problema meu. É seu, que ainda não assistiu o filme e que também ainda não fez terapia pra vencer esse medo de spoiler aí. E antes de entrar de cabeça nesses universos podados pela VT ou não, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, pra você não esquecer de fazer isso depois, pra você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que gostam desse tipo de assunto, pra você se inscrever no canal pra não perder mais vídeos como esse, e também pra você deixar um comentário, que isso ajuda muito no engajamento e faz com que o algoritmo do YouTube direcione esse vídeo para outras pessoas que também gostam desse tipo de assunto. Mostra para o algoritmo, mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante para esta comunidade nerd, geek, fã de cultura pop aí da internet. Arnaldo, mas eu não sei o que comentar, então eu vou te dar uma sugestão. Se você não sabe o que comentar, você pode simplesmente colocar aí nos comentários em chamas! A primeira série de filmes respeitáveis da Marvel foi estrelada pelo ícone das produções de ação dos anos 90, Wesley Snipes. Eu estou falando da saga de Blade. O primeiro filme de Blade foi lançado em 1998 e trouxe Wesley Snipes para o papel icônico daquele que anda de dia, um caçador de vampiros meio vampiro e meio humano. Dirigido por Stephen Norrington, esse filme não só apresentou um herói sombrio e menos conhecido da Marvel, mas deu um pontapé inicial, ainda que tímido e que a maioria das pessoas não saiba, a era de filmes heróicos da Marvel, pelo menos dos bem-sucedidos. A trama gira em torno de Blade, lutando contra uma sociedade secreta de vampiros que busca dominar a humanidade. Com sua habilidade para caminhar sob a luz do dia e uma destreza inigualável na caça aos vampiros, Blade se torna a última linha de defesa contra a ameaça crescente. O filme foi um sucesso de crítica e público, estabelecendo o tom para futuras adaptações de quadrinhos da Marvel e provando que o gênero poderia ser mais sombrio e estilizado do que o convencional. 4 anos depois do sucesso de Blade, a sequência chegou aos cinemas, agora sob a direção do aclamado Guillermo del Toro, mesmo responsável por Hellboy 1 e 2, por Círculo de Fogo, por Labirinto do Fauno e tantos outros filmes maravilhosos aí nessa nossa cultura pop geek. O filme continuou a trajetória de Blade, dessa vez com uma reviravolta intrigante. O anti-herói se vê forçado a formar uma aliança com um grupo de vampiros para enfrentar uma nova e terrível ameaça. Os Ceifadores, uma raça mutante de vampiros com uma fome insaciável, colocam em risco tanto os humanos quanto os vampiros tradicionais. A direção de Del Toro trouxe uma estética única e inovadora ao filme, destacando-se pela sua abordagem visual e pelo design dos monstros. Blade 2 não só expandiu o universo do primeiro filme, mas também introduziu uma nova camada à trama e aos personagens. Em 2004 chegou Blade Trinity, o fechamento da trilogia de Blade, onde o herói se une aos Night Stalkers, uma equipe de caçadores de vampiros reunida para enfrentar o ressurgimento do Drácula, o vampiro de todos os vampiros, né? Se bem que quem joga Vampiro à Máscara, há controvérsias se Caim é melhor que Drácula, mas aí a gente tem que discutir isso num outro vídeo, talvez algum dia, ou talvez não. Uma coisa legal desse filme também é que o Ryan Reynolds aparece nesse filme, né, como o Hannibal King. E aí a gente vai ver essa parceria de Ryan Reynolds e Wesley Snipes se repetir em Deadpool e Wolverine, mas dessa vez com o Ryan Reynolds fazendo um outro personagem. Blade Trinity foi dirigido por David S. Goyer, o mesmo cara que escreveu Batman Begins, e trouxe novas dimensões à saga
ao introduzir novos aliados e antagonistas, enquanto explorava mais profundamente o legado de Blade e o seu papel na luta contra o mal. Apesar de não ter o mesmo impacto crítico que os seus predecessores, Blade Trinity ofereceu uma conclusão emocionante para a trilogia, com cenas de ação impressionantes e um enredo que fechou as histórias de forma satisfatória. A trilogia Blade é muito divertida de assistir, procurem aí, disponível no serviço de streaming. O Homem-Aranha com certeza faz parte do top 3 super-heróis mais importantes e influentes dos quadrinhos e também do cinema de super-herói, tendo várias interpretações e abordagem ao longo dos anos. Desde o lançamento do primeiro filme em 2002 até as recentes produções, a jornada de Peter Parker nas telas é marcada por uma série de altos e baixos também. Em 2002 foi lançado Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raimi. Tobey Maguire assumiu o papel de Peter Parker, um jovem que ganha superpoderes após ser mordido por uma aranha geneticamente modificada. O filme apresentou para o público a origem do herói e o seu primeiro confronto com o icônico vilão Duende Verde, interpretado pelo maravilhoso William Dafoe. Homem-Aranha foi um sucesso de crítica e bilheteria, estabelecendo padrão para os futuros filmes de super-herói, apresentando uma abordagem que mesclava ação, drama e humor. Aproveitando o sucesso do primeiro filme, 2 anos depois, logo em 2004, foi lançado Homem-Aranha 2, também dirigido pelo Sam Raimi, que é considerado o melhor filme de super-herói já feito por muita gente. No filme, Peter Parker enfrenta o Dr. Octopus, interpretado pelo Alfred Molina, enquanto lida com a perda de seus poderes e a pressão de sua vida dupla. O filme é elogiado por seu desenvolvimento de personagem profundo e suas cenas de ação intensas, continuando a saga com uma narrativa emocionalmente rica que explora os dilemas pessoais das responsabilidades de Peter Parker. Eu acho que uma das coisas mais legais sobre esse filme do Homem-Aranha é o quanto ele realmente expressa o que é ser um super-herói, né? O Homem-Aranha tem muito essa questão da responsabilidade, e o herói tem muito a ver com isso. Desde que existem heróis na história da humanidade, os heróis existem como ícones para ensinar para as pessoas, principalmente para as pessoas mais jovens, qual é a responsabilidade delas diante da sociedade. E o Homem-Aranha faz muito bem isso nas suas próprias histórias normalmente, principalmente nas histórias clássicas, e esses 2 filmes do Sam Raimi, os 2 primeiros principalmente, expressam muito bem, contam muito bem histórias sobre a essência, a espinha dorsal do Homem-Aranha, que é essa questão da responsabilidade, do sacrifício de um cara que não tem nada, mas que dá tudo de si para a sociedade, né? Uma sociedade que o teme e odeia, inclusive. Em 2007 saiu o Homem-Aranha 3, o terceiro filme da trilogia de Sam Raimi. Trouxe múltiplos vilões para o palco, incluindo o Venom de Topher Grace e o Homem-Areia de Thomas Hayden Church e o novo Duende Verde de James Franco, Harry Osborn se tornando o Duende Verde. A introdução desses vários antagonistas e a complexidade da trama foram vistas como excessivas pelo público e pela crítica em geral, resultando num filme que, apesar da ambição, não conseguiu manter a mesma qualidade crítica dos 2 anteriores. O filme lidou com temas de vingança e corrupção, mas a sua execução recebeu críticas mistas, justamente pelo excesso, né? Excesso de vilões. O grande problema desse filme é que eles quiseram colocar muita coisa e o Sam Raimi fez o esforço de tentar conciliar as ideias dele com as ideias do estúdio. O estúdio queria o Venom, ele queria o Homem-Areia e o Duende Verde, que afinal de contas, se você reparar na história do Homem-Aranha Tobey Maguire, o ciclo se fecha com o Harry se tornando o Duende, né? E no final se redimindo e ajudando o Peter. Então, a ideia do Sam Raimi me parece que era a de colocar o Homem-Areia como vilão principal e o Harry como num arco de redenção, num arco de queda, final de queda e redenção. Mas a figura do Venom precisou ser explicada no filme, e isso colocou muitas informações, muitos arcos de personagens importantes. Tinha o arco do Flint Marko, tinha o arco do Ed Brock, tinha o arco do Harry Osborn, tinha o arco do Peter, tinha o arco da Mary Jane, e não tinha tempo, espaço suficiente para contar tudo isso. Talvez se fosse uma série com 9 episódios na Netflix ou na Disney Plus, ou em qualquer outro serviço de streaming, talvez aquilo funcionasse, mas num filme de pouco mais de 2 horas era impossível que ficasse tão bom como deveria e poderia ter sido se tivesse mais tempo. E justamente por conta disso, Sam Raimi não voltou para Homem-Aranha 4, que pensava em adaptar a história do Abutre, mas o estúdio aparentemente queria o Carnificina. E aí, é isso, pelo menos é isso que os rumores dizem. E aí, a Sony resolveu tirar o Sam Raimi da parada, tirar o Tobey Maguire, tirar a Kristen Dunst, tirar todo mundo e rebootar com Mark Webb na direção e Andrew Garfield como Peter Parker. E em vez de colocar a Mary Jane, eles chamam a Emma Stone para ser a Gwen Stacy, que era a grande namorada do Homem-Aranha
antes da Mary Jane nos quadrinhos, até ela ter sua vida ceifada por Norman Osborn, o Duende Verde, na clássica história A Morte de Gwen Stacy. A trama desse primeiro reboot do Homem-Aranha focou novamente na origem do herói e no confronto dele com o Lagarto. Essa versão procurou oferecer uma visão mais moderna e romântica da história, mas recebeu críticas variadas quanto à sua abordagem, principalmente pela comparação com a trilogia do Sam Raimi, que estava muito recente ainda, muito fresca e muito amada pelos fãs. Os fãs teriam aceitado mais um quarto filme tentando consertar a franquia do Tobey Maguire do que um reboot completo com um outro ator e outro diretor, etc, etc. Mais outro ator do que outro diretor foi o que causou resistência nas pessoas, né? Mas eles persistiram. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco chururu. Mas esse é Joseph Gleason! Então, eles fizeram Amazing Spider-Man 2, né? Ou o espetacular Homem-Aranha, em 2014. E o espetacular Homem-Aranha 2 continua a história do Peter Parker do Andrew Garfield, e dessa vez ele enfrenta o vilão Electro, interpretado pelo oscarizado Jamie Foxx, explorando mais a fundo os segredos sobre o desaparecimento dos pais do Peter Parker. O filme foi elogiado por seus efeitos visuais e performances e toda a parte técnica, mas ele foi criticado pelo enredo confuso, o que contribuiu para sua recepção morna tanto pela crítica quanto pelo público, e contribuiu também pelo fim dessa versão do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Aliás, Andrew Garfield talvez seja o melhor Homem-Aranha que já teve nos cinemas, polêmica também, mas ele sofreu o hate daqueles que amavam demais o Tobey Maguire, e baseado nisso talvez esteja o medo que o Kevin Feige tem de escalar um novo Wolverine no lugar do Hugh Jackman. Tenho que ir. Eu vou com você. Gwen, é perigoso. Desculpa, eu te amo, não me odeia. Peter! Mas o Homem-Aranha não vive só de Peter Parker. E, além das principais adaptações focadas no Peter Parker, a Sony também se aventurou em spin-offs e projetos que exploram o universo do Homem-Aranha. O mais conhecido desses projetos e mais bem sucedido deles é a trilogia do Venom, centrada no personagem interpretado pelo Tom Hardy, que, aliás, também interpretou o Bane lá no Cavaleiro das Trevas 3, né, no Cavaleiro das Trevas Ressurge do Nolan. E o Venom é um anti-herói, que, na verdade, é um jornalista chamado Ed Brock, que acaba se juntando com um simbionte alienígena e vive em uma relação de amor e ódio com essa criatura. Embora não esteja conectada diretamente ao universo do Homem-Aranha, nos cinemas a gente sabe que o Venom é um personagem totalmente baseado no Homem-Aranha, na verdade, né? Ele é como se fosse um bizarro do Homem-Aranha nas primeiras aparições dele, e depois ele vai ganhando um pouco mais de independência dentro dos quadrinhos, porque ele faz muito sucesso lá no começo dos anos 90, quando ele é criado pelo Todd McFarlane. Outros filmes que estão relacionados ao Homem-Aranha são Morbius, de 2022, que segue o anti-herói vampiro Michael Morbius, interpretado pelo Jared Leto, que não tem sorte interpretando nenhum personagem relacionado a super-heróis. O filme, que explora temas sombrios e sobrenaturais, foi amplamente criticado pela execução dele e é frequentemente citado como exemplo de como não fazer adaptações de filmes de super-heróis. Mas nesse quesito ninguém supera um outro filme relacionado ao Homem-Aranha, que é Madame Teia, de 2024. A personagem titular desse filme é interpretada pela Dakota Johnson, uma figura do universo aracnídeo pouco conhecida do grande público. Nem vale muito a pena falar desse filme, ele é uma descaracterização completa da personagem, que já é uma personagem desconhecida nos quadrinhos e que no filme nem faz com que você conheça nada sobre o personagem que existe nos quadrinhos, porque é uma personagem completamente diferente daquela que existe nos quadrinhos. Mas se você quiser assistir um filme ruim, assiste Madame Teia. E agora anunciaram um filme do Kraven, o Caçador. Já saiu até trailer. Quero nem ver o que vai sair disso daí. O Quarteto Fantástico é uma das equipes mais icônicas da Marvel Comics, mas a jornada deles no cinema pode ser bem representada por uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Desde uma adaptação obscura não lançada dos anos 90 até a reinterpretação moderna de 2015, a trajetória da equipe do cinema tem sido marcada por experimentações e desafios. Em 1994 foi produzido o filme The Fantastic Four, que nunca foi oficialmente lançado. Essa é uma parte intrigante da história do cinema de super-heróis. Produzida por Roger Corman e a Constantine Film, a versão de 1994 foi um projeto de baixo orçamento, feito principalmente para manter os direitos da franquia que tinha sido comprado pela produtora, e que caso ela não produzisse o filme, ela perderia. O filme, baseado na história dos 4 astronautas que, após serem expostos aos raios cósmicos de um cometa, ganham habilidades extraordinárias, teve um trailer exibido nos cinemas e uma turnê promocional, mas nunca chegou a ser lançado oficialmente. No entanto, algumas cópias piratas surgiram e oferecem uma visão única sobre como os heróis foram retratados antes das grandes produções modernas.
Stan Lee e Bernd Eichinger, do Constant Film, afirmaram que os atores estavam convencidos de que estavam trabalhando em um lançamento legítimo. Em 2005 foi lançado o primeiro filme do Quarteto Fantástico, de fato lançado. Primeira tentativa de adaptar o Quarteto Fantástico para o grande público, é um filme de orçamento mais alto, dirigido por Tim Story, lançado em 2005. Essa adaptação apresentou a origem clássica dos heróis Reed Richards, o Senhor Fantástico, Susan Storm, a Mulher Invisível, Johnny Storm, o Tocha Humana, e Ben Green, o Coisa, na sua luta contra o Doutor Destino. Com um elenco que incluía Ian Grufford, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, o filme buscou capturar a essência da equipe nas suas dinâmicas únicas. Apesar das críticas mistas, o filme foi um sucesso comercial, provando a viabilidade de adaptações mais leves e divertidas da equipe no cinema. Eu adoro esse filme. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro aquele Coisa com roupa de borracha. Eu adoro a Jessica Alba como Mulher Invisível. O Chris Evans como Tocha Humana é muito legal. E o Grufford, é um nome difícil de falar o nome dele, como o Senhor Fantástico, ele é a cara do Reed Richards. E digo pra vocês, foi muito difícil pra mim aceitar o Chris Evans como Capitão América, porque pra mim ele era o Tocha Humana, definitivo. E eu gritei muito no cinema quando ele apareceu em Deadpool e Wolverine. Gritei 2 vezes, quando pensei que era o Capitão América e depois quando ele disse em chamas. Se você gritou também, deixa aí nos comentários. E sim, eu sou um fã emocionado, pode comentar aí. Ah, emocionado, sou mesmo. Sou fã, tenho esse direito. Em 2007 foi lançada a sequência desse filme, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, que expandiu o universo do quarteto ao introduzir o Surfista Prateado e Galactus, o Devorador de Mundos, que é extremamente anticlimático, né? Porque você espera ver aquele monstro gigante de armadura rosa e azul e no fim é só uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos dizendo pra mim que você vai embora. Desculpa, eu faço essas coisas às vezes. Embora o filme oferecesse uma produção visualmente impressionante e momentos de ação empolgantes, ele não conseguiu superar o impacto crítico do seu antecessor, recebendo avaliações mistas por sua execução e narrativa. E esse filme encerrou as histórias dessa versão do Quarteto Fantástico. Em 2015, houve uma nova tentativa da Fox de trazer o quarteto de volta, dessa vez dirigido por Josh Trank. Essa reinterpretação moderna ofereceu uma nova origem para a equipe, focando em uma abordagem mais sombria e científica. A reimaginação procurou explorar as complexidades emocionais e a tensão entre os personagens, mas acabou sendo amplamente criticada por sua execução e mudanças na história original. A recepção negativa por parte da crítica e dos fãs prejudicou o impacto do filme, levando a uma discussão mais ampla sobre o futuro da franquia e suas adaptações cinematográficas. Esse filme tem muitos erros, mas um dos erros que ele não tem, e que muita gente fala que ele tem, é de ele ter mudado a origem do Quarteto Fantástico dos quadrinhos. Na verdade, da mesma forma que o espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield é baseado na versão Ultimate do Homem-Aranha, a versão Ultimate que precede o Miles Morales, essa versão do quarteto é baseada na versão Ultimate do Quarteto Fantástico. Portanto, essa ideia de que eles ganharam os poderes numa outra dimensão e não de raios cósmicos vem da versão Ultimate. Tem muita gente que reclamou, na época eu me lembro, que reclama até hoje, tá reclamando porque não conhece a versão Ultimate do Quarteto Fantástico, a primeira versão Ultimate, que a Marvel tá sempre fazendo reboot, né? A saga do Quarteto Fantástico no cinema é um exemplo de como a adaptação de quadrinhos pode evoluir e enfrentar desafios ao longo do tempo. Desde a obscura versão de 1994 até as tentativas modernas de capturar a essência da equipe, cada filme oferece uma peça do quebra-cabeça da representação cinematográfica dos heróis. A jornada do Quarteto Fantástico reflete a busca contínua por capturar a magia dos quadrinhos e traduzir isso para a tela grande, enfrentando tanto o sucesso quanto as dificuldades ao longo do caminho. Acho que não tem nenhuma saga fora do MCU feita com personagens da Marvel que seja mais relevante do que os X-Men da Fox. A saga dos X-Men é uma das mais influentes do cinema de super-heróis, abrangendo mais de 2 décadas e oferecendo uma vasta gama de histórias, personagens e temas. Essa série de filmes foi um pilar do gênero, explorando desde batalhas épicas até questões pessoais e sociais complexas. Afinal de contas, a questão do racismo é muito presente nos X-Men dos quadrinhos e é o que interessou mais o Bryan Singer quando ele adaptou X-Men 1, o filme. Aliás, esse filme marcou o início da era moderna dos filmes de super-herói. A gente pode dizer que, diferente de Blade, que foi uma espécie de precursor, X-Men é, de fato, o pontapé inicial da era moderna dos filmes de super-herói. Com um elenco memorável que marcava a estreia de Hugh Jackman no papel de Wolverine, Patrick Stewart, conhecido por Star Trek A Nova Geração como Professor Xavier, Ian McKellen como Magneto, que também, mais ou menos por aquela época, estava fazendo Gandalf no Senhor dos
Anéis, esse filme apresentou a primeira formação dos X-Men do cinema. A história gira em torno da luta entre a equipe de mutantes liderada por Professor X e os vilões da Irmandade de Mutantes, particularmente Magneto, que buscam dominar a humanidade. O filme foi um sucesso crítico e comercial, estabelecendo um padrão para futuras adaptações de quadrinhos. Em 2003 chegou X-Men 2, ou X2, a sequência de X-Men 1, e ela continuou a expandir o universo dos mutantes ainda sob a direção de Bryan Singer. O enredo introduziu o Coronel William Stryker, um antagonista que planeja exterminar todos os mutantes. O filme aprofundou a complexidade das relações entre os personagens e explorou temas de preconceito e identidade. Stryker tem uma grande conexão com o passado do Wolverine e acaba se tornando um personagem recorrente na franquia dos X-Men do cinema, reaparecendo em outros filmes, como X-Men Wolverine Origins e Dias de um Futuro Esquecido. Com cenas de ação aprimoradas e uma trama mais elaborada, X2 solidificou a popularidade da franquia e dos X-Men pro público. Aquela cena de abertura do Noturno invadindo a Casa Branca é maravilhosa, icônica, linda. Dá uma conferida aí. Em 2006, chegou X-Men The Last Stand, ou X-Men O Confronto Final, X-Men 3, dirigido dessa vez por Brett Ratner, porque o Bryan Singer tinha saído para dirigir Superman O Retorno. E esse filme abordou a cura mutante, quando descobriram uma cura que poderia resolver o problema dos mutantes, removendo os poderes deles. O filme apresenta uma intensa batalha entre os X-Men e a Irmandade Mutantes, liderada por Magneto, sobre o destino dos mutantes, mas o principal vilão da história acaba sendo a Jean Grey, que tinha morrido em X-Men 2 e retorna agora com os poderes da Fênix Negra. E embora tenha recebido críticas mistas, o filme foi uma maluquice, na verdade. O filme não foi bem recebido pela crítica nem pelos fãs, pelo excesso de personagens envolvidos, parecia Mortal Kombat Aniquilação, né? Já viu Mortal Kombat Aniquilação? É ruim demais. E aí a franquia quase morreu por conta desse filme. Qualquer um teria ficado desanimado, qualquer um teria ficado abatido, mas nós estamos falando da Fox! Eles não iam desistir dos X-Men. A Fox não desistiu da franquia. Em 2009 decidiu investir no seu personagem carro-chefe, Wolverine, lançando X-Men Origins Wolverine. Essa prequel explora as origens do Wolverine e o seu envolvimento com o programa Arma X. O filme oferece uma visão um pouco mais aprofundada sobre o passado do Logan e a transformação dele no Wolverine. E, inclusive faz uma coisa que faltava no Wolverine dos quadrinhos, né? Que é colocar a história do Wolverine toda numa ordem cronológica, fazendo fazer sentido. E até que faz bem isso. A história do Wolverine, ela é bem confusa nos quadrinhos, em alguns momentos bem contraditória. E o filme tenta consertar isso. E isso fez com que algumas pessoas não gostassem, porque o filme ficou muito cheio de informação, pulando de uma coisa pra outra. Mas eu acho que principalmente o que irritou as pessoas foi a estreia do Ryan Reynolds como Deadpool, com uma versão completamente descaracterizada do personagem. Em 2011, a Fox decide que ela vai rebootar a franquia e lança X-Men First Class, ou X-Men Primeira Classe, dirigido por Matthew Vaughn, que é uma prequel e que se passa na década de 1960 e explora a formação original dos X-Men, a primeira turma de X-Men montada pelo Professor Xavier com a ajuda do Magneto, né? Os dois montam essa equipe juntos. O filme oferece uma nova perspectiva sobre a origem dos mutantes e o início da rivalidade que vem de uma amizade entre Charles Xavier e Eric Lenscher, enquanto aborda questões de integridade e identidade dentro do contexto histórico da crise dos mísseis. Em 2013, a Fox tenta um outro filme com o Wolverine, chamado The Wolverine no original, e em português ficou como Wolverine Imortal. Wolverine Imortal, onde o Logan viaja pro Japão para enfrentar o passado dele e proteger Mariko Yashida enquanto enfrenta ninjas e a máfia japonesa. Esse filme, dirigido por James Mangold, é uma exploração mais pessoal e introspectiva do Wolverine, mostrando um lado mais vulnerável e emocional do personagem. Em 2014 vem aquele que é pra mim o melhor filme dos X-Men de todos, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, X-Men Days of Future Past, uma épica viagem no tempo que busca evitar um futuro apocalíptico dominado pelos sentinelas. Dirigido por Bryan Singer, que retorna à franquia, o filme une diferentes linhas temporais e os dois elencos da trilogia original e de X-Men Primeira Classe, oferecendo uma narrativa que reconfigura o universo dos X-Men de forma significativa, abrindo novas possibilidades para a narrativa a partir daquele filme. Aliás, tem uma coisa polêmica que eu preciso dizer. Por mais que eu ame Ian McKellen, Michael Fassbender, pra mim, é o Magneto definitivo. Vamos ver se o UCM aí no futuro vai conseguir escalar um Magneto à altura do Fassbender. Precisa aparecer em Guerras Secretas, hein, Fassbender? Como Magneto. Em 2016 foi lançado X-Men Apocalipse, que introduz En Sabah Nur,
um mutante ancestral que busca dominar o mundo. Novamente sob a direção de Bryan Singer, o filme mostra a equipe dos X-Men enfrentando uma ameaça global enquanto lida com as próprias questões internas. Esse é o filme de estreia do Ciclope, da Tempestade e da Jean Grey nesta nova linha do tempo. Do Noturno também, o Noturno aparece também. E é bom que o Wolverine mudou a linha do tempo, porque a gente sabe que a primeira vez que o Noturno tinha encontrado os X-Men era X-Men 2, aí virou uma bagunça, mas o Wolverine mudou a linha do tempo, então tá valendo. Com grandes cenas de ação e efeitos visuais impressionantes, o filme continua a expandir o universo dos mutantes. Em 2017 vem aquele que eu acho que é o melhor filme da franquia dos X-Men. Dias de um Futuro Esquecido é o meu filme favorito dos X-Men, mas o melhor filme da franquia com certeza é Logan. Logan é a despedida emocional para o personagem de Hugh Jackman. Situado em um futuro próximo, o filme retrata um Logan envelhecido que cuida de um professor Xavier doente e protege uma jovem mutante chamada Laura. Dirigido por James Mangold, Logan é uma abordagem mais sombria e realista, oferecendo um final comovente e impactante para a jornada de Wolverine. Deixa aí nos comentários se você chorou assistindo Logan, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu chorei assistindo aquele filme e eu tenho medo de assistir de novo, porque eu tenho medo de chorar outra vez. Cara, não dava, não dava assistindo aquele filme, não dava. Eu assistia aquele negócio, eu olhava pra Laura, eu via meu filho, eu olhava pro Xavier, eu via meu pai, velho. Que é aquilo? Que é aquilo? Não dá. Logan não dá, cara. É aquele filme que ele é tão bom que dá raiva. Como filme mesmo, não como adaptação de quadrinhos em si. É lógico que quem conhece os quadrinhos sabe que Logan não segue... eu gostaria de ver uma adaptação do quadrinho do velho Logan mais fiel. Mas o filme em si, como filme, é uma obra de arte... que conduz a emoção das pessoas, né? Porque o valor de uma obra de arte está na capacidade dela de conduzir as emoções dos espectadores dela, né? E Logan faz isso de um jeito que eu acho que depois de Cavaleiro das Trevas, do Nolan, Logan é o segundo melhor filme de super-herói já feito na história do cinema, como obra de arte, eu quero dizer. Não como catarse de entretenimento, que daí os Vingadores levam ali no Ultimato, né? Em 2019 sai X-Men Fênix Negra, que tenta adaptar de novo a saga da Fênix Negra, que já tinham tentado adaptar em X-Men 3, com foco na Jean Grey e na transformação dela em uma entidade praticamente divina. O filme explora a luta interna de Jean e o impacto de seus poderes na equipe dos X-Men. Apesar de uma recepção crítica variada, o filme é importante para abordar uma das histórias mais complexas e amadas dos quadrinhos dos X-Men e para enterrar a franquia de vez. E não é culpa do pessoal que dirigiu e escreveu. A produção, os executivos, o departamento jurídico e tudo isso que estava nos bastidores interferiu muito por conta de questões legais envolvendo até o processo de venda da Fox para Disney e no uso de alguns personagens como os Skrulls, por exemplo, que naquele mesmo ano que o filme estava planejado para sair, também seriam usados de forma muito melhor pela Marvel no filme da Capitã Marvel, que embora não seja o melhor filme da Marvel, apresenta os Skrulls de uma forma bastante interessante pro público de cinema, né? Público que não conhece os personagens dos quadrinhos. Por fim, chegamos a Novos Mutantes, The New Mutants, lançado em 2020. Com esse filme, a franquia X-Men experimenta uma mistura de terror e super-heróis. O filme apresenta um grupo de jovens mutantes presos em uma instalação secreta, lutando para escapar das próprias emoções e dos próprios medos. Dirigido por Josh Boone, o filme oferece uma abordagem diferente da atmosfera comum do gênero. Tem a Arya Stark, né? Como X-Men Apocalipse tem a Sansa. É engraçado que os filmes dos X-Men tem essa coisa de registrar os atores famosos de cada período, né? Por exemplo, Wolverine Origins tem vários atores de Lost, que era a série do momento, quando o filme foi lançado. A franquia do First Class, do Primeira Classe, chega uma época que ela tem vários atores de Game of Thrones, né? Então também é interessante assistir os filmes dos X-Men para ver como registro histórico do momento que a TV, o cinema, a atuação, a produção desse meio passava, né? Quem são os ícones das épocas. Se você nunca assistiu a franquia dos X-Men, ela é bem divertida, assiste aí. Embora eu já vou avisando que ela não tem a mesma consistência que os filmes do MCU. Então não vai assistindo esperando uma consistência e uma coerência na continuidade entre os filmes. A saga dos X-Men é um testemunho da evolução do cinema de super-heróis, desde o início com X-Men até as explorações finais com The New Mutants. A franquia deixou uma marca inquestionável no gênero, influenciando não apenas as adaptações de quadrinho, mas também o próprio panorama do cinema de super-heróis. E influenciando os próprios quadrinhos, né? Porque a fase toda do Grant Morrison nos quadrinhos e dos X-Men Ultimate é totalmente influenciada pelos X-Men do cinema. Depois de todas essas grandes franquias que foram feitas em cima de personagens da Marvel, também existiram outros filmes menores, que quase se tornaram franquias ou que foram simplesmente filmes solos. Vamos a eles.
Em 1986, a Marvel fez sua primeira grande empreitada nos cinemas. Antes de Blade, antes de X-Men, antes de Homem-Aranha do Tobey Maguire, existiu Howard o Pato. Feito, inclusive, pelo George Lucas, de Guerra nas Estrelas, né, de Star Wars. A Howard Pato é uma comédia de ficção científica que gira em torno de Howard, um pato de um planeta distante que é transportado para a Terra. Ele não veio de Patópolis, como eu pensava quando eu era criança. É só um planeta habitado por patos mesmo. Enfrentando forças malignas e se adaptando à vida no nosso planeta, Howard se envolve em diversas aventuras. Apesar de ser um dos primeiros filmes da Marvel a chegar nos cinemas, ele foi amplamente criticado pela sua execução e pelo humor peculiar. Tem umas coisas bem inapropriadas nesse filme. Mas ao longo dos anos, ele acabou adquirindo um status de cult entre os fãs. Meu Deus! Este relacionamento desafia todas as leis da natureza? Nada disso. Não é o que está pensando. Somos apenas bons amigos. Em 2003 surge aquele que pra mim é um dos melhores heróis da Marvel, o Demolidor do Ben Affleck, que pra mim ali ele foi o cara que mostrou como um Batman deveria ser feito, e acredito eu que esse filme influenciou sim o Batman do Christopher Nolan, lá interpretado pelo Christian Bale, nessa tentativa de ser realista. Tem as cenas lá mostrando as costas dele toda marcada pela luta contra o crime, afinal de contas o Matt Murdock não é um milionário, e mesmo que fosse, sairia todo estrupiado ali, e isso é uma coisa legal que esse filme traz, né? Ben Affleck começa como Demolidor aqui e depois um dia será o Batman. Mas aqui ele interpreta o Matt Murdock, o advogado cego que luta contra o crime, como o vigilante demolidor, principalmente quando ele não consegue botar o cara na cadeia pelos meios legais, ele resolve dar uma surra no cara pelos meios ilegais, que ele particularmente não considera ilegal. A Jennifer Garner estrelou como Elektra nesse filme, tendo também Michael Clarke Duncan como Wilson Fisk, o rei do crime, Colin Farrell, nosso atual pinguim de The Batman, como o mercenário, e Jon Favreau, o homem responsável pela direção dos primeiros filmes do Homem de Ferro e do Mandaloriano também, que interpreta o Happy Hogan, o UCM, e interpretou o Fogg Nelson nessa versão do Demolidor, o melhor amigo do Matt Murdock. Embora tenha recebido críticas mistas, principalmente por causa de um final e meio improvisado, em que o Demolidor luta contra o rei do crime depois de estar todo estrupiado, tendo lutado com o mercenário, e não tendo condições de lutar contra o Wilson Fisk, mas vencendo mesmo assim, alterações feitas por decisão dos executivos, como sempre, executivos ferrando obras de arte, o filme ajudou a aumentar a popularidade do personagem. E tem participação do Frank Miller também, o que é uma coisa que, enfim, é um cameo legal, né? E o Stan Lee, tá em todos os filmes da Marvel enquanto ele esteve vivo, né? Esse filme teve um spin-off, que foi Elektra, de 2005, onde a Jennifer Garner reprisou o papel da Elektra Natchios, uma assassina em busca de redenção, que é trazida de volta à vida pelo Tentáculo, essa organização aí ninja, mística. É bom enfatizar que esse filme da Elektra também não foi bem, não foi comercialmente bem. Ele vem de um filme que não tinha sido um mega sucesso e, consequentemente, também não vai bem. Não houve Demolidor 2 e Elektra também não é um filme lembrado como um primor dos filmes de super-herói. Aliás, quem é pior? Madame Teia, o Mulher Gato da Halle Berry, o Homem de Aço do Shaquille O'Neal ou a Elektra da Jennifer Garner? Deixa aí nos comentários. Mas os personagens Demolidor e Elektra mais tarde fizeram parte da saga dos Defensores da Netflix, que foi incorporada ao Disney Plus e ao UCM atual. Um outro personagem muito próximo deles, que também teve várias versões, inclusive ser mencionado pelo Deadpool em Deadpool e Wolverine, é o Justiceiro. Em 2004, ele teve o filme que pra mim é o mais relevante, feito pelo Thomas Jane, como o Frank Castle, um vigilante em busca de vingança pela morte da família dele. O John Travolta é o vilão desse filme, o jeito que o Justiceiro acaba com ele no final é muito memorável. Depois a gente tem também Punisher Warzone, ou Justiceiro Zona de Guerra, de 2008, onde o Ray Stevenson assumiu o papel, trazendo uma abordagem mais brutal pro personagem. Existe também um filme bem esquecido, de 1989, estrelado pelo Dolph Lundgren, o ator que é mais conhecido por ter sido o He-Man no filme Os Mestres do Universo dos anos 80. O Justiceiro também teve uma série na Netflix que durou 2 temporadas, explorando ainda mais os aspectos desse personagem. Uma cena que vale muito a pena dos filmes do Justiceiro, além da morte do personagem do John Travolta, é a luta do Justiceiro do Thomas Jane contra o Russo. E essas 2 cenas valem o filme inteiro: a morte do John Travolta e a luta contra o Russo. Em 2003 fizeram o primeiro filme do Hulk, onde o personagem foi construído com computação gráfica, com CGI. Dirigido pelo Ang Lee, o filme apresentava Eric Bana como Bruce Banner, um cientista que se transforma no Incrível Hulk após uma exposição à radiação gama. O filme foi notável por seu enfoque psicológico e visualmente estilizado, diferenciando-se das adaptações de super-heróis mais convencionais. Mas é super esquisito aquele negócio de ficar cortando a tela que o Ang Lee decidiu fazer. Ang Lee, diretor de Crouching Tiger, Hidden Dragon, O Tigre e o Dragão,
tinha ganhado o Oscar, isso acabou fazendo esse filme. Pra mim não é um filme que funciona muito bem. E o Nick Nolte ali, fazendo o pai dele, que é uma versão meio maluca do Homem Absorvente, que também já é um personagem com um nome terrível. Enfim, é uma relíquia dos filmes de super-herói e, de verdade, é lembrado por muitos como Hulk Shrek. Mas tem a Jennifer Connelly como Betty Ross, e isso é muito bom. E nos anos 1980, o Hulk também teve uma série de telefilmes que eram desdobramento da série de TV estrelada pelo Lou Ferrigno. Mas, como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo não é sobre os telefilmes da Marvel. Tem o Nick Fury do David Hasselhoff, tem a inesquecível série de Tokusatsu do Homem-Aranha, o famoso Spider-Man, né, que o pessoal chama. Mas não vamos falar disso aqui agora. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários. Um outro personagem do universo Marvel que não está na linha sagrada do tempo é o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage. O primeiro filme lançado em 2007 mostra o Johnny Blaze, interpretado pelo Nicolas Cage, que é um motociclista que faz um pacto com o diabo para se tornar um motoqueiro fantasma. Em 2012 foi lançada a sequência Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança, ou Ghost Rider Spirit of Vengeance. Continuou a explorar a luta do Blaze contra as forças do inferno. E tem Mephisto nesse filme, tá? Tem Mephisto. Quem queria Mephisto em WandaVision e não teve, tem Mephisto nos filmes do motoqueiro. Embora não tenha sido um grande sucesso de crítica, esses filmes mantiveram uma base de fãs leais. Uma curiosidade sobre esse filme é que o Sam Elliott, o ator que interpreta o primeiro Cavaleiro Fantasma, é o mesmo que interpreta o General Ross, o mesmo personagem feito pelo William Hurt e pelo Harrison Ford no UCM. Ele faz o General Ross no primeiro filme do Hulk, aquele com o Eric Bana, que é o que eu falei, dividido em telinhas do Ang Lee e tal. E pra mim isso é perfeito demais pra corroborar a ideia das variantes na saga do multiverso do UCM. Olhando retroativamente, assistindo os filmes de novo, agora que a gente já assistiu Loki e Deadpool e Wolverine, parece que tudo faz sentido dentro daquela lógica da AVT. A gente sabe que não faz, né? Ninguém tava pensando nisso quando fez esses filmes. Só tava pensando em fazer os filmes e ganhar os dinheirinhos deles, né? Falando nisso, eu não poderia esquecer de mencionar a trilogia talvez mais bem sucedida fora do UCM, com um personagem da Marvel, que é a trilogia do Deadpool, do Ryan Reynolds. Depois da estreia criticada em X-Men Origins Wolverine em 2009, Ryan Reynolds teve a chance de redimir o personagem em Deadpool de 2016, graças às alterações feitas por Wolverine em Dias de um Futuro Esquecido, meu filme favorito dos X-Men. Dirigido por Tim Miller, o filme trouxe uma abordagem fiel aos quadrinhos, com um mercenário tagarela, sarcástico e ultraviolento que quebra a quarta parede. Deadpool foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 780 milhões de dólares em bilheteria mundial e estabelecendo um novo padrão para os filmes de super-heróis classificado para maiores de 18 anos, o famoso Rated R. Em 2018 foi feita a sequência de Deadpool, Deadpool 2, dirigida dessa vez por David Leitch, e que continuou a trajetória bem-sucedida do personagem. Ryan Reynolds retornou como Deadpool, trazendo ainda mais ação e humor. O filme expandiu o universo do personagem, introduzindo novos personagens como Cable, interpretado pelo Josh Brolin, e Domino, interpretada pela Zazie Beetz, e manteve a irreverência e a quebra da quarta parede, que são a marca registrada do Deadpool. Aliás, tá aí Josh Brolin sendo Cable e Thanos ao mesmo tempo, de novo, variantes que eu queria ver se encontrando em Guerras Secretas. Será que vai rolar isso? Será que o Kevin Feige vai chegar nesse nível de loucura? Será que a Marvel vai chegar nesse nível de desespero pra tacar tanto fanservice na gente? Como eu queria que isso se tornasse realidade. Gotta get rough. Round 1. Fight. Thanos reigns. E por último, em 2024, a gente recebeu esse grande presente que foi Deadpool e Wolverine. Depois que a Disney comprou a Fox, tinha ainda um terceiro filme do Deadpool pra ser feito, e a Marvel não ia perder a oportunidade de ganhar dinheiro com esse personagem. Eles encontraram uma forma de encaixar o final de Deadpool 2, que envolvia ele viajando no tempo, com os planos que eles tinham pra saga do multiverso na Marvel. E através da autoridade de variância temporal, a AVT, eles conseguiram criar uma intersecção, um ponto de encontro entre esses dois universos, o universo Fox e o universo cinematográfico Marvel. Nesse filme, Deadpool e Wolverine, Wade Wilson é recrutado pela AVT para trabalhar para um maluco lá, Paradox, que quer fazer as coisas meio por debaixo dos panos, e acaba envolvendo o Wolverine de um outro universo na missão de tentar salvar o seu próprio universo, especificamente os seus principais amigos, que são praticamente sua família, que vão morrer caso ele não encontre um jeito de impedir que o seu universo continue a ser apagado depois que a âncora desse universo morreu. Todo aquele mundo criado não tem mais um personagem principal com um arco narrativo para se conectar
e continuar existindo. Aliás, isso é um conceito muito legal, né? Porque você pensa assim, por exemplo, o UCM quase morreu sem o Tony Stark, porque o Tony Stark é a âncora que segura a linha narrativa. Sem um personagem principal que as pessoas querem continuar acompanhando, elas não continuam acompanhando. O Wolverine era essa âncora no universo Fox, como o Tony Stark era a âncora no UCM, como o Luke Skywalker era a âncora no Star Wars. Você tira esses personagens, o universo continua lá, mas ele não pode continuar se desenvolvendo sem esse personagem que seja os olhos do espectador. Aliás, esse filme então marca 2 grandes eventos na história do cinema de super-herói. A incorporação do universo Fox ao multiverso do UCM, talvez a gente pudesse começar a chamar de multiverso cinematográfico da Marvel, em vez de universo cinematográfico da Marvel, e os filmes rated R, os filmes para maiores de 18, dentro da Disney, que a Disney não faz filme desse tipo, né? Não fazia, até o charme de Ryan Reynolds dobrá-los, né? O que uma crise criativa e financeira junto com uma dancinha do N5 não fazem na mente de um executivo de Hollywood, hein? E por último, mas não esquecível, temos O Homem-Coisa, de 2005. Um filme muito menos popular da Marvel, totalmente fora do UCM. Um filme de suspense sombrio de 2005, baseado no trágico personagem dos quadrinhos da Marvel. O filme é muito menos focado em ação do que a maioria das produções com personagens da Marvel, e os efeitos especiais são surpreendentemente bem feitos. Porém, ele nunca recebeu o marketing suficiente e a divulgação boca a boca para chegar remotamente perto de equilibrar as despesas de produção, muito menos de ser um sucesso comercial. Dirigido por Brett Leonard, a história desse filme segue o xerife Kyle Williams, que chega a uma pequena cidade assombrada por misteriosos desaparecimentos e mortes horríveis. Ele logo descobre que essas tragédias estão ligadas a uma criatura monstruosa que emerge do pântano, o Homem-Coisa. Com raízes na magia e na ciência, o Homem-Coisa é o guardião de um portal místico e ataca aqueles que sentem medo. Os críticos colocaram o último prego no caixão do Homem-Coisa, mas o personagem obscuro já fez a estreia dele no UCM durante a fase 4, na apresentação especial Lobisomem na Noite, saiu direto no Disney+, onde ele foi recebido com muito mais entusiasmo e elogios. Dado o visual e os poderes únicos do personagem, ele parece perfeito para uma reimaginação na era moderna. Mas será que ainda tem espaço para ele no atual universo cinematográfico Marvel? Haja vista tantos personagens que a Marvel introduziu recentemente e não conseguiu dar continuidade? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E esses outros personagens desses outros filmes, você acha que ainda tem espaço para eles dentro do universo cinematográfico Marvel? Alguns deles já receberam as suas novas versões no universo cinematográfico da Marvel, outros foram incorporados a esse universo de alguma forma. Mas e você, me diz aí, quais são os seus 5 filmes favoritos da Marvel que não fazem parte da linha do tempo sagrada, também conhecido como UCM para os menos íntimos? Deixa aí nos comentários. E esses foram os filmes da Marvel fora do universo cinematográfico da Marvel. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece de ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo quando sair novos vídeos aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que gostam desse tipo de assunto. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Por hoje era só isso mesmo. Até o próximo vídeo.